to me, 'cause what you said to me cut so deep and... Pessoal, então para fazer essa bolsa é super fácil, pois vamos trabalhar apenas com ponto baixo centrado. É um quadrado com apenas 8 carreiras, tá? Finalizei essa bolsa com alça de corrente, sendo que o fio eu passei por dentro da corrente para que ele fique mais resistente, tá? Esse fio que eu usei é o fio de malha Extra Premium. A cor dele é eucalipto, o código 63. Então, quem tem um ponto mais apertado, no caso, como o meu, eu aconselho que use uma agulha um pouco maior. Eu usei aqui a agulha de número 7. Sempre trabalhando com um ponto mais folgado, para que ele não fique repuxado. Então, por se tratar de um fio muito macio e por conter elasticidade, então ele é muito maleável, a bolsa não fica com tanta firmeza. Eu estou fazendo uma outra também, mesmo modelo, mesmos pontos, só que com o fio náutico. O fio náutico, por ele ser um pouquinho mais firme, olha, ele dá mais firmeza à bolsa, então a bolsa demonstra ficar mais quadradinha. Eu gostei do resultado, achei que ficou sim uma bolsa bonita, adorei essa cor. Espero que vocês também tenham gostado do resultado. Agora, vamos lá no passo a passo, vou mostrar para vocês como que eu fiz ela. Nós vamos iniciar fazendo o círculo mágico. Então, eu vou fazer aqui meu círculo mágico. Faço esse primeiro pontinho aqui, mas eu não vou contar ele, certo? Vou fazer aqui, ó, 7 pontos baixos, a partir de agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vou fechar aqui o círculo mágico, sem apertar muito ainda. E vou fazer aqui o fechamento. Então, eu venho aqui, por trás, puxo essa laçada aqui, que está na frente, eu puxo ela lá para trás. E agora, eu vou vir aqui, esse pontinho aqui que eu fiz, que falei que não ia contar ele como o primeiro. Olha. Aqui por trás da laçadinha ainda, eu vou entrar no meio dele. Entrei no meio dele aqui. Coloca a laçadinha aqui na agulha. Puxa o fio do novelo aqui na frente na agulha, aqui na agulha. E vamos passar o fio do novelo por dentro aqui dessa laçada. Dessa forma aqui. Trazendo ele aqui na parte da frente. Ficando, então, assim, com essa laçada aqui na agulha. E aqui eu puxo, fazendo o primeiro ponto baixo dessa segunda carreira. Então, podemos observar, quando eu fechei aqui, fiz o fechamento, então, completou
aqui o 8º ponto baixo que precisamos ter no círculo, aqui no anel mágico, tá? Então, a gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha 7 pontos baixos que eu fiz. Então, aqui, quando eu fiz o fechamento, eu fiquei com 8, tá? Então, precisamos aqui no anel mágico, iniciar com 8 pontos baixos. Já fiz aqui o primeiro ponto baixo dessa segunda carreira, venho aqui no segundo ponto, trabalhando sempre todos os pontos centralizados, tá? Então, essa bolsa é feita com ponto baixo centralizado. Então, vim aqui no próximo ponto, sempre trabalhando com pontinho mais folgado. Eu vou fazer aqui 1, 2 pontos. Isso tudo dentro, esse segundo ponto aqui, ó. Nesse segundo ponto, eu fiz 1, 2 pontos dentro do mesmo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Sempre que for fazer essa correntinha, dar uma esticada aqui, pra laçadinha ficar maior. Tá? Então, aqui, ó, faço uma correntinha, volto dentro do mesmo ponto onde fiz os outros 2 pontos. E finalizo aqui. Então, esse aqui é a primeira quina do quadrado que irá ser formado. Todas as 4 quinas iremos trabalhar da mesma forma. Fazemos 2 pontos baixos, uma correntinha um pouco maiorzinho, como eu mostrei para vocês. E voltamos aqui, finalizamos a quina com o terceiro ponto baixo, certo? Tudo isso dentro do mesmo ponto, tá? Para dar continuidade, a gente vem aqui no próximo ponto, vamos trabalhar mais um ponto baixo. Aqui, no próximo ponto, nós vamos trabalhar mais uma quina do quadrado. Então, a gente trabalha um ponto baixo. No mesmo ponto, um segundo ponto baixo. Aqui, olha, aqui vamos trabalhar a correntinha, então, a gente deixa a laçada bem mais folgadinha. Fazemos uma correntinha. E voltamos dentro do mesmo ponto e finalizamos com um ponto baixo. Aqui nós temos a segunda quina do quadrado. No próximo ponto, eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Venho pro próximo ponto e vou trabalhar mais uma quina do quadrado. Então, aqui eu faço um ponto, 2 pontos, a correntinha mais folgadinha maior, e volto, faço o terceiro ponto. Temos aqui mais uma quina feita. Venho no próximo ponto e vou trabalhar somente um ponto baixo centralizado. E venho aqui no último ponto, antes de fazer o fechamento. Aqui o 8º ponto, então, a gente vem aqui e trabalha a última quina do quadrado, fazendo 1, 2 pontos baixos, a correntinha sempre maior, sempre folgadinha. Voltamos dentro do mesmo ponto, finaliza com o terceiro ponto baixo.
E aqui fizemos 1, 2, 3, 4. As 4 quinas do nosso quadrado. A gente vem, então, aqui, vamos fechar aqui essa carreira. Eu venho aqui, nesse ponto, de trás para frente, puxo a laçada. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, olha, sempre nesse pontinho aqui, ó. Então, aqui, ó, de trás para frente, eu ponho a agulha e puxo essa laçada, venho naquele pontinho aqui, insiro, saio aqui na parte de trás, coloco a laçada dentro da agulha. Vou ajustar aqui. O fio que tá no novelo, a gente vai passar por dentro dessa laçada, aqui por dentro, trazendo esse fio aqui na parte da frente. Dessa forma aqui, onde aqui a gente já fecha o primeiro ponto baixo, para já começar a terceira carreira aqui do nosso quadrado. Aqui eu já posso finalizar aqui, fechar esse anel mágico. Então, vou puxar aqui tudo. Olha. Anel mágico, então, fechadinho. Tá? Agora, a gente vamos iniciar aqui essa terceira carreira, trabalhando a mesma forma, tá? Eu venho aqui no próximo ponto, fizemos o primeiro ponto baixo, venho aqui no próximo ponto, onde podemos observar que é o primeiro ponto baixo que foi feito, ó, onde foi feito aqueles 3 pontos baixos, 2 pontos baixos, a correntinha e o terceiro ponto baixo. Aqui estão os 3. Então, agora a gente vem aqui nesse primeiro ponto, fazemos um ponto baixo centralizado. E aqui, vamos no segundo ponto, o ponto do meio. E nele, nós vamos trabalhar da mesma forma com que trabalhamos as quinas na carreira anterior. Então, sempre no segundo ponto, pontinho do meio, nós vamos trabalhar a quina do nosso quadrado, certo? Então, já fiz o primeiro ponto baixo, faço mais um ponto baixo, faço uma correntinha, sempre lembrando de dar uma puxadinha, deixar essa correntinha maior. Volto dentro do mesmo ponto e vou fazer o terceiro ponto baixo. Então, já tá feita a primeira quina dessa terceira carreira. Eu vou vir no próximo ponto aqui e vou trabalhar ponto baixo. No próximo, também ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Então, aqui o próximo ponto já é o segundo pontinho aqui dos 3 pontos que foram feitos. É o segundo, é o ponto do meio. Então, nele, eu vou trabalhar aqui mais uma quina do nosso quadrado aqui da bolsa. Eu faço um ponto baixo, outro ponto baixo, uma correntinha e o terceiro ponto baixo. No próximo ponto, faço ponto baixo e assim vou trabalhando até chegar o pontinho do meio, o segundo ponto, na outra quina dos 3 que havia sido feito na carreira anterior. Então, cheguei aqui, 1, 2, 3, venho no segundo, no pontinho do meio,
E outra vez, vou fazer aqui mais uma quina, trabalhando 2 pontos baixos, uma correntinha e o terceiro ponto baixo. Agora, vou trabalhando ponto baixo dentro de cada ponto baixo, até chegar na outra quina. Cheguei aqui no segundo pontinho, no pontinho do meio, e vou trabalhar aqui a quarta quina dessa terceira carreira. Venho no próximo ponto, faço o outro ponto baixo centralizado, e agora eu vou fechar essa carreira. Venho nesse ponto com a agulha de trás para frente, puxo a laçada tá lá atrás, venho dentro desse pontinho aqui, coloco a laçadinha na agulha, agora pego aqui o fio, na verdade, né? Pego aqui o fio do novelo, vou passar aqui por dentro da laçadinha, trazendo esse fio do novelo aqui na parte da frente. Certo? E aqui, com essa laçadinha na agulha, eu já inicio aqui, primeiro ponto baixo já da quarta carreira. E assim, nós vamos trabalhando, todo o quadrado será dessa forma. Fazendo a mesma coisa, trabalhando ponto baixo centralizado dentro de cada ponto baixo centralizado. Quando chegarmos aqui no segundo ponto do meio, onde foi feita a quina anterior, aqueles 3 pontinhos, nós vamos trabalhar sempre no pontinho do meio. Sempre lembrando de dar uma puxadinha na correntinha, que é aí onde vai ficar a forma do quadrado, tá? A gente puxa ela, e daí a correntinha vai dando a forma aqui do nosso quadrado. Então, eu vou finalizar aqui e volto com vocês quando essa parte estiver igual essa. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Aí, eu vou finalizar as 8 carreiras e volto com vocês para mostrar o próximo passo. Cheguei aqui no final pro fechamento, e agora eu vou fazer a seguinte forma: eu vou aqui também, nesse ponto, com a agulha de trás para frente, eu vou puxar a laçada lá para trás. Agora, eu vou vir nesse ponto aqui, olha, esse ponto, onde saiu aqui a laçada. Vou vir aqui, ó, centralizado, aqui no meio dele. E agora, eu vou puxar, ponho essa laçada aqui na agulha, e dou uma puxada aqui para diminuir, e vou trazer ele aqui na frente, ó, saindo aqui nesse ponto, no meio desse ponto. Desse jeito aqui. Agora, feito isso, eu vou vir. Olha. Feito isso, eu vou vir agora, eu pulo esse aqui, venho aqui, nesse próximo ponto, olha, ele saiu nesse ponto aqui. Eu pulo esse próximo ponto, vou vir aqui, vou puxar o fio e fazer aqui um ponto baixíssimo.
ficando então aqui à frente dessa forma aqui, tá? E agora, eu vou fazer, olha, venho aqui nesse próximo, embaixo dessas correntinhas aqui, embaixo de cada correntinha, a gente vai vir e vai trabalhar ponto baixíssimo. Olha. Entre um ponto e outro. E vamos trabalhando dessa forma até chegar lá onde iniciamos, tá? A gente vai trabalhando os pontos baixíssimos, inclusive aqui na quina. A gente precisa fazer também, ó. Certo? Então, vamos fazendo dessa forma até chegar lá no início, onde iniciamos esses pontos baixíssimos. Eu vou fazer em volta de todo o quadrado e já venho com vocês. Olha, finalizei aqui. Cheguei aqui bem no início, onde foram feitos, onde iniciou os pontos baixíssimos. Eu vou cortar aqui o meu fio. Olha, cortei o fio, aí eu vou puxar aqui tudo pra frente. Vou vir aqui nesse ponto. Viu que aqui ainda tem esse espaço, então eu vou vir aqui nesse ponto, com a agulha de cima pra baixo. Vou puxar esse fio. Agora, eu venho aqui, tem esse ponto, eu venho na parte de trás, saio aqui no meio desse ponto, vou pôr aqui o fio na agulha e puxar esse fio aqui para trás. Ficando, então, o fechamento desse jeito aqui, certo? Esse ponto aqui, da parte de trás, a gente finaliza ele, colocando ele aqui entre os outros pontos, para fazer o acabamento, tá? Então, a gente vai puxando ele aqui, escondendo ele nessa parte de trás. Olha, aqui na parte de trás eu já arrematei os fios, esse que a gente finalizou agora e o do início aqui do círculo mágico, do anel mágico. Certo? Agora, vamos seguir, continuando aqui. Pegamos o fio. Aqui, onde a gente finalizou, aqui na parte de trás, nós vamos iniciar da seguinte forma. Inserimos a agulha nessa parte, onde temos aqui, olha, essa parte aqui. Inserimos a agulha aqui nessa parte. E nessa parte aqui, onde tem esse acabamento, onde tem duas perninhas, tá vendo? Aqui tem uma, duas, cada ponto tem dois. Então, eu vim aqui em cima, peguei essa parte aqui do ponto, dessa parte aqui na lateral, venho aqui, pego essa primeira parte aqui desse ponto, essa primeira aqui. Aqui eu insiro o fio, puxo e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, a mesma coisa, ó. Aqui tem, na lateral tem uma, duas perninhas. Eu venho na perninha de fora, aqui nessa primeira. Nesse primeiro ponto aqui de cima,
essa parte aqui, insiro a agulha, já vou prendendo aqui esse pedaço de fio que sobrou. Então, eu ponho esse fio aqui por cima da agulha. E agora, esse fio do novelo, eu vou puxar ele. Fazendo um ponto baixo. Então, de novo, essa correntinha aqui em cima, temos essas correntinhas aqui da frente que finalizamos agora. E temos essas correntinhas aqui na lateral, tá? Então, sempre vamos pegar essa primeira perninha aqui que fica do lado avesso, né? Essa aqui fica nessa parte aqui da frente da bolsa. Esse aqui vai ficar do lado da parte de dentro. Então, sempre vamos pegar essa perninha aqui que fica do lado de dentro, mais esse lacinho, essa laçada aqui, ó. Esse primeiro de cima. Todos os pontos têm os dois, o de cima aqui e o de baixo. Sempre vamos pegar aqui o de cima também. E vamos fazendo ponto baixo. Prendi aqui toda aquela perninha que havia sobrado. Olha, chegamos aqui na quina, então, eu vou fazer assim. Eu pego essa perninha e esse ponto, como fazemos nos demais. Aí, viramos aqui, esse próximo ponto já é para o primeiro ponto da outra lateral. Inserimos ele, inserimos a agulha nele também. E, nesse mesmo ponto em que trabalhamos esse último ponto dessa lateral, certo? Então, nesse pontinho aqui, nós vamos usar ele para trabalhar o último dessa lateral e o primeiro dessa outra lateral. Então, usamos os dois pontos nessa única perninha. E continuamos da mesma forma. Cheguei aqui, fiz o último ponto baixo. E agora, o fechamento vai ser igual os fechamentos anteriores, tá? A agulha de trás para frente. Puxamos aqui essa laçada. Agora, eu venho aqui nesse ponto, no centro dele. Coloco a laçada na agulha. Pego o fio do novelo, puxo por dentro aqui dessa laçada, trazendo para frente. Tenho essa laçadinha aqui, fecho ela, fico com o primeiro ponto baixo. Por quê? Agora, essa segunda carreira, nós vamos trabalhar ponto baixo dentro de cada ponto baixo. Ponto baixo centrado dentro de cada ponto centrado. Então, já venho aqui no próximo ponto baixo, faço mais um. E assim, nós vamos trabalhando essa carreira, fazendo dessa forma. Ponto baixo centrado dentro de cada ponto baixo centrado.
Cheguei aqui no último ponto, vamos fazer o fechamento. Então, com a agulha nesse ponto aqui, de trás para frente, puxamos a laçada para trás. Eu vou vir. Então, agora eu vou vir nesse ponto aqui, onde essa laçada saiu. No meio dele, insiro a agulha, pego aqui atrás a laçadinha, ajeito aqui o ponto e passo o fio do novelo aqui por dentro, da mesma forma como fizemos anteriormente. Passei aqui na frente e agora eu vou vir aqui, pulo esse, venho aqui e vou começar a trabalhar novamente ponto baixo, ponto baixíssimo. Olha, entre um ponto e outro, eu vou trabalhando ponto baixíssimo, igual fizemos esses aqui, tá? Então, a gente vai trabalhando os pontos até chegarmos aqui onde iniciamos. Vou finalizar tudo e já volto com vocês. Olha aqui, então, finalizei, cheguei aqui no último, tem esse vãozinho aqui, que é o último pra gente terminar. Então, eu vou cortar o fio, vou puxar aqui, tudo pra frente, com a minha agulha de cima pra baixo, eu puxo esse fio. Agora, eu venho nesse ponto aqui, na parte de trás pra frente. E pego esse fio e puxo pra trás. Ficando assim, então, o fechamento. E aqui, eu vou pegar esse fio e eu vou esconder ele entre os outros pontos. Para fazer aqui o acabamento. Vou cortar. E, ó, finalizei aqui, tá? Para dar continuidade agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos emendar uma parte na outra. Então, pegamos aqui, eu já fiz a primeira parte, tá? Vocês finalizam aí, a segunda parte dessa, duas partes iguais, pra gente dar continuidade. Nós vamos fazer o fechamento de uma bolsa na outra. Para isso, a gente precisa encontrar o meio certinho, pois é uma bolsa quadrada, nós precisamos ter certeza de que as bolsas têm mesma quantidade de pontos. Se fizemos certinho, do jeito que fizemos uma parte, fizemos a outra, então não tem como errar, tá? Por isso que o ponto, na hora que a gente for fazer, precisamos fazer exatamente igual, tanto um lado quanto o outro, para não ficar um lado com os pontos mais apertados, o outro lado com os pontos mais folgados, pode dar diferença na hora desse fechamento. Porque essa bolsa precisa ter o tamanho certinho, tá? Então, a gente vai precisar localizar exatamente, porque as quinas, elas precisam estar iguais, a parte de cima com a parte de baixo. Tá? Então, a gente localiza certinho aqui o meio de cada bolsa, para fazer esse fechamento não dar erro, tá? Olha, depois que a gente fecha, centraliza e encontra metade, metade, a gente começa, então, a fazer o fechamento. Pegamos o fio do novelo. Olha. Então, eu vou iniciar, vou passar
nós temos a bolsa, elas têm essas correntinhas aqui nas laterais e essas correntinhas aqui em cima, tá? Nós vamos trabalhar com essas correntinhas aqui em cima, sempre trabalhando com a primeira perninha de cada ponto. São correntinhas, na verdade, a gente observar bem, a gente vê aqui que são correntinhas. Então, a gente sempre vai trabalhar, tá vendo? Elas têm, ó, duas perninhas, duas pernas. Então, sempre vamos trabalhar com essa primeira perna. Tanto da parte de baixo, quanto a parte de cima, tá? Olha, tem as correntinhas nas laterais e tem as correntinhas aqui embaixo. Primeira, segunda perninha, primeira, segunda perninha. Sempre trabalhando com a primeira perninha de cada ponto. Lisei aqui a metade de cada bolsa. Preciso ter certeza que está certinho. Ponto em cima de ponto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio, eu venho aqui no primeiro ponto que eu vou usar o meio aqui da bolsa, pego a primeira perninha, aqui a parte de baixo. Venho aqui na parte de cima, o primeiro ponto, a primeira perninha. E vou voltar aqui na parte de baixo, o próximo ponto. Trabalhei esse, venho aqui nesse próximo ponto, a primeira perninha. Ficando assim com 1, 2, 3 perninhas na agulha. Vou laçar aqui o fio do novelo. E vou passar por dentro dessa primeira perninha, da perninha segunda e da terceira. E eu vou passar o fio dentro das 3. Feito isso, eu venho agora no próximo ponto aqui, da parte de cima, pego a primeira perninha, na parte de baixo, pego a primeira perninha. Eu já vou prendendo aqui esse pedaço de fio, tá? Então, deixo o fio aqui em cima da agulha, aqui em cima. Vou pegar o fio do novelo e vou passar por dentro de um ponto, por dentro do outro, e finalizo aqui na laçadinha, tá? Na primeira laçada, ficando uma laçada aqui na agulha. E vou fazer da mesma forma. Pego aqui o primeiro ponto, parte de cima, primeiro ponto, parte de baixo. Deixo esse fio, continuo com o fio aqui em cima da minha agulha. Agora, pego o fio do novelo. Vou passar aqui pela primeira perninha, segunda perninha, e finalizo aqui na laçada, continuando com a laçada na agulha. Então, podemos perceber o primeiro ponto de todos, nós sempre ficávamos com 3 perninhas na agulha, mas somente o primeiro. Esses outros, nós ficamos apenas com 2. Olha, com a perninha aqui da parte de cima, perninha da parte de baixo, tá? Além da laçada. Então, continuamos dessa forma até chegarmos na outra lateral. Vamos fazer a metade dessa lateral, toda a parte de baixo, e chegando aqui na metade dessa outra lateral, tá? Essa outra parte aqui nós não vamos fazer, que é essa parte aqui onde vamos colocar o zíper.
Olha, finalizei aqui na lateral, já fiz em volta de toda a bolsa, onde precisávamos fazer. Agora, eu venho aqui, corto o fio. Vou puxar aqui tudo de uma vez, tá? Esse fio aqui que sobrou, nós precisamos arrematar ele, tá? Então, arrematamos ele aqui pelo lado de dentro. Eu vou dar aqui um nó. E depois eu escondo ele entre os outros pontos. Então, a bolsa finalizada aqui toda a volta. Já feito, então, a emenda de uma parte na outra. A próxima parte agora que vamos fazer é costurar o zíper. Olha, para costurar a bolsa, a gente, né, precisamos de um zíper que seja da cor do fio e uma linha de costura da cor do fio. Eu não consegui achar exatamente igual. Por isso, eu vou estar usando o zíper dessa cor e a linha de costura dessa cor. E precisamos aqui usar uma agulha de costura mesmo, tá? Pontinha fina. Nós vamos pôr a linha de costura na agulha. Eu pego a linha e dou aqui, ó, deixo ela com as duas perninhas juntas. E coloco aqui duas perninhas na agulha, tá? Assim. Pra ficar a linha mais resistente. Olha, esse zíper aqui, ele é de 30 centímetros, tá? Então, vamos trabalhar, eu abro ele, eu vou inserir aqui no início aqui da bolsa, tá? Nessa parte. Coloco ele aqui. E eu prendo com um alfinete aqui pra me auxiliar. Para costurar, olha, eu vou virar aqui, desse jeito aqui a bolsa, e vou iniciar costurando nessa parte aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Bolsa finalizada.